Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Beatriz Biancato e junto com o professor Elton vamos discutir temas da administração pública e do direito tributário. Hoje o nosso tema será responsabilidade tributária e grupos econômicos. Imperdível, fique com a gente. Olá, Elton. Olá, Bia. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Que alegria ter vocês aqui com a gente em mais um programa, mais um tema super interessante, relevante que trouxemos para vocês. Já agradecendo também os feedbacks dos episódios anteriores, muita gente interagindo conosco, dando feedbacks, que estão acompanhando esse trabalho, estão acompanhando as discussões, e a gente fica muito feliz porque isso foi desenhado para auxiliar aqui para vocês realmente escutarem, contribuírem, e a gente fica muito feliz com esse resultado positivo, né, professor? Com certeza. O público é que nos ajuda e nos motiva a continuar o programa, né, Bia? Então, ótimo. Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de saber se o professor Elton tem algumas novidades aí no campo literário. Tenho sim. A novidade é o nosso lançamento, né, do curso de Direito Tributário. Ele saiu pela editora Juspodium. Ele estava já na terceira edição, né, por outra editora. A gente recebeu o convite e a gente trouxe para a Juspodium, né, o nosso curso de Direito Tributário, que veio já atualizado com a reforma tributária. Então é uma grande novidade, uma grande alegria para nós. E com certeza aí a gente vai oferecer, vai indicar para todos os nossos seguidores, nossos alunos, né, Bia, para acompanharem, né, para saberem, né, como que está a reforma tributária, como está o direito tributário, né, estudarem, é uma linha do livro também para concurso público, para prática tributária. Então eu espero que todos aí acompanhem, né, o nosso lançamento. Ótimo, gente, atualizado com a reforma tributária, né? Porque quando sai essa coisa de reforma tributária, todo mundo está desesperado atrás de curso, atrás de livro atualizado. Então, olha só, presentão aí para a gente começar com obras atualizadas sobre a reforma tributária. Super bacana essa novidade. E falando nisso, Bia, você também tem uma novidade aí, lançando um curso online. Conta para nós. Super legal, gente. Super ansiosa. Quando a gente tem um projeto assim, a gente não pode dar publicidade ainda, a gente fica muito ansiosa. Eu estou muito feliz de ter contribuído aí com um curso sobre prescrição intercorrente, um curso pensado aí em fornecer para vocês desde a parte teórica até a parte prática deste instituto. Está muito bacana, as aulas estão bem objetivas, aprofundadas, né, com objetividade sem perder o aprofundamento. Então, está muito interessante. Tem material complementar, tem modelo de petição, está super bacana, vale a pena conferir. E muito obrigada pelo lembrete, né, professor? Não, com certeza. Então, todos aqueles interessados, acessem o site do Instituto Paranaense de Direito Municipal, né? ipdm.com.br, vai estar aqui na sua tela, e você pode acompanhar o curso sobre prescrição tributária, um curso bem substancial, que a nossa querida Bia aí vai trazer para vocês, além do curso, além dos ensinamentos, também modelos de peças. Isso aí auxilia muito, principalmente nossos colegas da advocacia privada, não é, Bia? É isso mesmo. Agora vamos falar sobre responsabilidade tributária e grupos econômicos. Tema de grande relevância aqui para o direito tributário, alvo de muitas discussões. E vamos começar por partes, né? O princípio para a gente entender qual que é o dilema e qual que é a discussão. Como a gente está falando de responsabilidade tributária e, portanto, da obrigação tributária de uma sujeição passiva, professor, fala para a gente sobre a sujeição passiva da relação tributária. Como isso funciona? Quem é esse sujeito passivo da relação tributária? Então, veja, nós temos que entender que o sujeito passivo da relação tributária, ele pode ser tanto o contribuinte
quanto o responsável tributário. O contribuinte é mais fácil de se identificar porque ele é o que pratica o fato gerador. Então, por exemplo, no caso do IPTU, quem é o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte dessa relação tributária? O proprietário do bem imóvel, né? No IPVA, o proprietário do veículo automotor. No ICMS, aquele que pratica a circulação de mercadorias. Só que, às vezes, não é o contribuinte que vai efetuar aquele pagamento do tributo. Muitas vezes, o Estado vai eleger um chamado responsável tributário. E existem várias espécies de responsabilidade tributária. A gente vai frisar hoje, né, Bia, a questão da responsabilidade por solidariedade. Mas o que a gente tem que entender é que a responsabilidade tributária é um terceiro que ele vai ser eleito pela lei tributária como aquele responsável por pagamento do tributo. E esse terceiro é chamado, então, pela legislação tributária como responsável tributário. Então veja que entendo que como a lei faz um recorte dessa responsabilidade, acredito que esse critério de seleção e toda a dinâmica da interpretação dê muito pano para manga aqui na hora da gente falar sobre a prática, né? E como o professor tem experiência, né, na Procuradoria Estadual, Municipal, onde o professor passou, existe muita polêmica sobre responsabilidade tributária na execução fiscal? Tem muito, porque, como eu disse, né, a gente tem o hábito, né, dentro do Estado, de eleger um terceiro para pagamento do tributo. E dentro da execução fiscal, ou no âmbito da execução fiscal, é muito comum também a gente redirecionar a execução fiscal para um terceiro. Normalmente, nós temos aquele redirecionamento tradicional, que é você ver que a pessoa jurídica já está dissolvida, ou seja, já não existe mais, já foi baixada, e a gente redirecionar para o administrador. Isso é o mais comum. Só que não é o único, né? E a gente tem vários percalços ali, tem situações, tem regras próprias, e o advogado público ele tem que tomar muito cuidado, que um redirecionamento errado ele vai redundar do quê? No pagamento de honorários para a parte contrária. Porque você incluiu um sujeito passivo que ele não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na inclusão. Não é simplesmente escolher um ou outro e trazer para a relação jurídico-tributária e dizer, não, agora não é você, tudo bem, eu vou partir para outra. Né? Vai ter consequências processuais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe polêmicas? Existe, né? Principalmente no caso municipal, da inclusão do chamado posseiro, aquela pessoa que, por exemplo, comprou o terreno, ficou com o terreno, mas não registrou esse imóvel. E muitas vezes o município não tem esse conhecimento, então ele ajuiza a execução fiscal contra o antigo proprietário e não promove a atualização no cadastro imobiliário e acaba executando a pessoa errada. E no meio do caminho, o município tenta alterar esse sujeito passivo, e não é possível. O STJ já tem entendimento simulado que não é possível. Então, nós temos aí vários percalços, tanto para o advogado público quanto para o advogado privado. A gente tem que ficar muito atento aos requisitos de cada uma das espécies de responsabilidade tributária. Isso que o professor falou foi muito interessante, porque em um determinado caso do escritório, eu busquei, através de uma exceção de pré-executividade, apontar a nulidade de uma CDA por conta exatamente de um problema envolvendo sujeição passiva. E, na oportunidade, a decisão do juiz foi pelo não acolhimento, porque fundamentou na situação de que a sujeição passiva ela demandava dilação probatória, era algo que estava intrínseco a isso. Então, com essa questão de responsabilidade tributária e requisitos da CDA, porque a CDA é o título, né, que consubstancia o ajuizamento da execução fiscal, professor, a escolha errada da responsabilidade tributária, ela pode resultar em nulidade da certidão legislativa? Com certeza, embora a CDA seja um ato administrativo, gere presunção de veracidade e legitimidade, a gente pode encontrar nulidades nessa CDA. E uma das nulidades que são insanáveis é a eleição do sujeito passivo errado.
Porque diz o STJ que você pode substituir a CDA a qualquer momento até a sentença de embargos, exceto para substituição do sujeito passivo. Isso por quê? Porque essa nulidade é insanável. As demais nulidades, por exemplo, inclusão de período errado, forma de cálculo errada, ausência de dispositivo legal pertinente, tudo isso é erro material sanável, que você pode substituir a qualquer tempo. Agora, a questão da responsabilidade tributária, que engloba aí a questão do sujeito passivo na CDA, isso é um vício insanável. Então, se acontecer numa execução fiscal, o advogado privado perceber isso aí, ele tem que defender a nulidade absoluta, ou seja, é a extinção do processo. Aí tem que começar tudo de novo. E o advogado público tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Então, no momento do ajuizamento, claro que pelo volume que existe de execução fiscal em cada um dos entes federativos, é quase impossível fazer. Mas o correto é fazer essa análise. Veja que quem consta na CDA realmente é aquela pessoa que deve ser executada. Se não for, vai acabar perdendo aquela execução fiscal. É interessante. Nesse caso aí eu recorri, viu, pessoal? Eu recorri e reverti. Porque é assim que a gente faz. A gente é teimoso, a gente vai até o fim naquilo que a gente acredita. É a advocacia. A advocacia é isso. E falando, agora entrando um pouquinho, né, já que a gente contextualizou bem essa questão da responsabilidade tributária, agora vamos chegar um pouquinho no grupo econômico e esclarecer até a questão do que é o grupo econômico e se é algo ilegal, né? Às vezes pode ser indevidamente associado a algo ilícito. O grupo econômico, ele é ilegal? Então, veja, Bia, o grupo econômico em si não tem ilegalidade alguma. É a mesma coisa de falar de holdings, né? A holding em si, você montar uma holding, não é ilegal, né? É um fim ilícito. Agora, se for utilizado o grupo econômico para fraudar a fazenda pública, para esconder uma relação jurídico-tributária, aí seria um grupo econômico ilegal. Então, por exemplo, você tem uma formação de grupo econômico entre A, B e C, tudo bem, não tem nada de anormal, né? Existe até uma regulamentação do grupo econômico na lei de SA, existe também regulamentação na própria CLT, né? Uma definição de grupo econômico. O problema é quando essas empresas se reúnem e começam a fraudar o fisco, né? Por exemplo, uma empresa começa a esvaziar o seu patrimônio, não faz um grupo econômico oficial, né? Vamos dizer, regular, e começa a direcionar esse patrimônio para outra empresa, mas sem se identificar como grupo econômico. É nesse momento que o fisco começa a investigar e verificar essa formação do grupo econômico para alcançar todo o patrimônio de todas as empresas envolvidas, né? Então, normalmente, isso a gente denomina de grupo econômico de fato. E aí que a gente consegue descobrir a ilicitude e combater. Mas simplesmente a existência de um grupo econômico, ele não tem ilicitude nenhuma. Agora, de um viés mais prático, mais objetivo, no sentido de, assim, a gente acabou de tratar sobre responsabilidade tributária, em regra, o contribuinte é o sujeito passivo, a responsabilidade, a gente tem a lei atribuindo, né, a responsabilidade para alguém com relação ao fato gerador que tem algum tipo de ligação com o fato gerador. Agora, quando a gente está falando desse grupo econômico que o professor acabou de explicar, a aplicação desse Instituto da Responsabilidade, ela tem alguma diferença para grupo econômico? Existe alguma diferença de aplicabilidade desse instituto? Então veja, Bia, cada caso é um caso, né? A gente tem aí várias situações dentro do ordenamento que permite a gente ter instrumentos para identificar esses casos concretos, né? O que a gente normalmente identifica aqui são esses chamados grupos econômicos de fato. E aí, nessa situação, a gente tenta aplicar o artigo 124, inciso 1 do CTN, que aí configura aquele chamado interesse comum, que seria a responsabilidade solidária de todos os envolvidos, né? Inclusive, quando a gente consegue identificar, comprovar o fato do grupo econômico de fato, a gente coloca não só as pessoas jurídicas, mas também as pessoas envolvidas ali, que são pessoas físicas, né? Administradores, eventualmente até contadores, advogados, né? Não é a regra, mas às vezes acontece, né? E a gente coloca no polo passivo para dizer, todos esses estavam comungados, né, ou comunhados para fraudar o fisco,
E aí a gente tem que comprovar isso, né? Comprovar na situação, nos comportamentos, nos vínculos patrimoniais, nos vínculos societários, né? Então, tudo isso ele vai desencadear o quê? Na responsabilidade solidária, que quer dizer o quê? Todo mundo responde por tudo. Então, é essa linha de responsabilidade que a gente trabalha muito envolvendo o grupo econômico. Legal. E aí, esse interesse que está previsto na legislação, esse interesse em comum, que tipo de interesse ele precisa ser? Ele basta ser um interesse econômico ou também precisa ser jurídico? Então, Bia, esse interesse comum ele não tem uma definição clara na lei. Ele deixa um conceito para ser trabalhado na prática, né, no momento fático. E esse interesse comum, ele na verdade tem que comungar vários indícios. Porque, como eu disse, o grupo econômico, ele normalmente, esse que é utilizado para fraudar o fisco, ele não tem um vínculo jurídico, ele não vai ter um contrato social, ele não vai ter uma verbação no estatuto, no contrato social, na junta comercial. Então, normalmente, o que o advogado público vai fazer? Ele vai ter que pegar indícios. Esses indícios, ele vai ter que comprovar que tipo de ligação que existe que configura interesse comum. Então, ele pode ter, por exemplo, um interesse econômico, né? Por exemplo, migração de funcionários, uma conta única que vai pagar todas as despesas das empresas, um único financeiro, um único contador, um único advogado, os mesmos sócios, né? Das empresas, ou um pertencimento ao mesmo grupo familiar. Então, tudo isso são vínculos que a gente começa a comprovar e dizer, aqui há um interesse comum. Há uma dificuldade porque a lei não fala o que é interesse comum, mas também há uma facilidade porque ele tem um conceito aberto e depende de dilação probatória nesse caso, né? Claro que você pode comprovar isso por uma auditoria, Receita Estadual, documentos, elementos de outros processos, eu já utilizei muito, né? Então a gente tem assim um olhar bem clínico para dizer, aqui há um interesse comum diante de vínculos econômicos, vínculos jurídicos, vínculos societários, vínculos familiares, tudo isso que liga e diz, ó, todas essas empresas estão juntas, elas têm uma gerência centralizada, e nessa situação a gente tem o grupo econômico configurado. Caramba, mas me parece ser um trabalho de formiguinha, né? Para fazer essa identificação, esse trabalho atrás dessas provas, desse conteúdo probatório, para identificar essas situações, acredito, né? Do lado Com certeza. Bem complicado. E há um trabalho assim que a gente sente realmente a importância de ser advogado, porque você tem que correr atrás de provas, né? Mais ou menos o que se faz no processo penal, né? De você encontrar indícios digitais, escuta telefônica e tal. É mais ou menos o que a gente faz, só que direcionado para o direito tributário. Caramba. E precisa, como se trata de indícios, da identificação desses indícios, por vezes, às vezes, as empresas talvez nem acompanhem determinada situação, né? Se for pensando aqui, não pensando num grupo econômico que já todo mundo está ciente que está fazendo coisa errada, pensando em uma falta de compliance, talvez, das empresas, talvez alguns tipos de tratativas, como esse conceito é aberto, podem ser identificadas num contexto como esse, como um indício. Existe algum tipo de medida que as empresas podem adotar para mitigar esse risco de configurar esse interesse comum com essa finalidade? Na verdade, Bia, se a empresa ela está regular, por exemplo, ela tem um programa assim de compliance, uma regularidade até nos pagamentos dos tributos e não cometem fraudes, isso é difícil de configurar, por exemplo, um grupo econômico de fato para fins de execução fiscal. Agora, vamos dizer que há um risco, por exemplo, a empresa está numa dificuldade financeira e ela quer evitar essa questão de envolvimento com um grupo econômico, embora ela tenha parcerias. Então, claro, é saudável ela trabalhar num programa de compliance, mais ou menos como existe na relação trabalhista. Então, por exemplo, na relação trabalhista, você tem uma série de parceiros, você tem todo um programa para evitar o vínculo empregatício, né? Questão do controle de horário, subordinação, habitualidade. Você tem todo um controle para evitar esses vínculos empregatícios. A mesma coisa no grupo econômico. Então, você tem hoje indícios na jurisprudência que dizem aqui há um grupo econômico, aqui não há.
Trabalhando com esses indícios, é possível a empresa saber aonde que ela deve caminhar. Ou seja, o que ela não deve fazer para configurar um grupo econômico e até para não configurar uma fraude, né? Porque nem toda a ausência de pagamento de tributos é fraude, né? Só que a fraude tributária, ela tem ali um envolvimento com a falta de pagamento de tributos. Então, a gente tem que saber separar isso, né? E, claro, a empresa tendo um programa de compliance, ela vai separar e dizer, isso aqui é uma falta de pagamento de tributos diante de uma dificuldade financeira. Mas fraude não há. Por quê? Porque nós tomamos as seguintes cautelas. Então, o programa de compliance aí cairia muito bem. Legal a gente pensar nessa perspectiva, né? Tanto da parte dos dois pontos de vista aqui para a gente aliar, né? Bom, gente, mais um episódio aqui do nosso podcast. Ficamos felizes de você ter nos escutado até esse momento. Não esqueçam, por favor, de contribuir aqui para o podcast. Como vocês podem contribuir? De forma muito simples. 2 cliques no like e na inscrição aqui do nosso canal. Acompanhar a gente nas redes sociais. O podcast tem Instagram. O podcast está no Spotify. Não tem desculpa para não acompanhar o trabalho, porque a gente pensou em todos os formatos que mais poderiam ser adequados à rotina, à forma com que você gosta de escutar esses tipos de conteúdo. Então, pode colocar no Spotify e deixar no carro quando você está naquele trânsito para otimizar o seu tempo e se desligar um pouco dos noticiários, né? Várias formas alternativas que você pode utilizar, né, professor? Com certeza. Não deixe de curtir nossos programas, comente com seus colegas, mande o programa que você acha interessante para o seu colega, para o seu amigo, e com certeza isso aí vai fortalecer ainda mais o seu conhecimento e também o nosso programa aqui de podcast. Legal, gente. Um abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Um grande abraço.